Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje, vamos aqui dedicar alguns minutos a fazer algumas reflexões sobre alguns ensinamentos muito importantes que a doutrina dos Espíritos nos traz, em especial nas suas obras básicas e complementares. No Livro dos Espíritos, no capítulo Espírito e Matéria, na pergunta número 23, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos nossos irmãos superiores: o que é o Espírito? E eles respondem: Espírito é o princípio inteligente do universo. Podemos compreender, meus amigos, o Espírito como sendo a centelha divina, a partícula de Deus presente em nós, que precisa, no entanto, da matéria para poder atuar. Talvez por isso, no questionamento que Allan Kardec faz aos nossos irmãos superiores, já na pergunta número 27, ele pede a confirmação: seriam espírito e matéria os dois elementos gerais do universo? A qual eles respondem: sim, mas acima deles, Deus. E como sabemos, Deus, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona que é Deus, ele nos responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim sendo, temos Deus, Espírito e matéria com os elementos presentes no universo. Essa matéria, no entanto, meus amigos, ela precisa ser compreendida e interpretada não como a matéria como conhecemos aqui enquanto encarnados. Essa matéria a que está se referindo os nossos irmãos superiores é uma matéria mais sutil, mais rarefeita, é uma matéria mais plácida, né? André Luiz, nas suas obras, em especial no livro Evolução em Dois Mundos, ele explica que no plano extrafísico existem gases diferentes daquele que conhecemos aqui enquanto encarnados, o que possibilita que a matéria se apresente num sentido mais rarefeito. Aliás, ele dá a definição de matéria como sendo luz coagulada. E é nessa matéria mais rarefeita, mais sutil, em que o espírito pode atuar. Nesse sentido, Allan Kardec pergunta aos nossos irmãos superiores, na questão número 94 do mesmo Livro dos Espíritos, de onde o espírito toma esse invólucro semimaterial. E eles respondem: do fluido universal de cada globo. Ou seja, cada globo tem a sua particularidade. É por isso que André Luiz, do livro Libertação, ele explica que quando o espírito é convocado a outras orbes, ele deixa o seu corpo perispiritual. Ou seja, ele não leva para outras dimensões o corpo perispiritual que aqui se apresenta, né? Onde ele qualifica como segunda morte, correto? De maneira que essa matéria ou semimatéria é que envolve o espírito e que Kardec chama de perispírito, né? Ou seja, um corpo espiritual. Aliás, a expressão corpo espiritual já fora utilizada por Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Ou seja, ele já dá conhecimento da existência de um corpo espiritual. Assim como também os egípcios também tinham conhecimento desse corpo perispiritual, a que eles denominavam de Ka. Como nós podemos compreender, esse perispírito, então, ele tem particularidades desse globo e se utiliza do espírito num processo conjunto de evolução. Ou seja, se forma desde o princípio do nascimento
do globo terrestre com o despreendimento da nebulosa solar, nessa massa incandescente que vai se solidificando, criando a possibilidade do nascimento dos reinos minerais, vegetais, animais, até chegarmos até o reino nominal. Aqui estamos hoje. André Luiz, nessa obra A Evolução de Dois Mundos, ele esclarece que o perispírito ele está moldado num processo de evolução contínua em dois planos, através de um sistema de trabalho em que os nossos irmãos superiores, os nossos engenheiros siderais, atuam tanto no plano físico quanto no plano extrafísico, fazendo ensaios que iniciaram-se no reino mineral, passando pelo reino vegetal, onde o espírito já começa a se adaptar, recebendo os primeiros conceitos da respiração, passando então para o reino animal, aonde ele já passa a ter o instinto e os reflexos mais desenvolvidos, até chegar no reino nominal. Aqui estamos hoje. Portanto, meus amigos, compreendemos que estamos diante de um processo de evolução constante, permanente, que iniciou-se no nascimento do globo e que perdura até chegarmos à angelitude. Não é um processo simples, que veio se desenvolvendo sob milhões de séculos, através dos tempos, em que esses engenheiros e siderais, nos dois planos de existência, físico e extrafísico, fazendo ensaios até chegarmos aos dias de hoje. Assim sendo, podemos compreender que o princípio inteligente, esse espírito, ele já transitou, adquirindo experiências no plano mineral, no plano vegetal, no plano animal, até chegarmos aos dias de hoje. Até chegarmos ao perispírito que conhecemos hoje. Esse instrumento que acaba envolvendo o espírito e sendo o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Lembramos que o perispírito, ele tem todas as características do corpo físico, se assimilando órgão a órgão, né, no corpo espiritual, com o corpo físico, intermediados pelo duplo etérico, aonde se encontra o fluido vital, que, a bem da verdade, é um subproduto do fluido cósmico universal. Assim sendo, meus amigos, nós precisamos compreender que a evolução não dá saltos. Ela se iniciou-se, como dissemos, no processo de desprendimento da nebulosa e continua, né, através dos séculos, até que possamos chegar à angelitude. É certo que nesse período em que passamos até chegarmos aos dias de hoje, e estamos vivendo hoje um processo de transição, né? Um processo de transição planetária, onde aqueles que não tiverem mais condições de habitar essa orbe, serão chamados a habitar outras orbes. Orbes mais antigas, que referem-se ao passado da Terra, mais primitivos. Passamos por uma primeira etapa, né? Uma etapa inicial, passamos por esse plano de provas e expiações e agora estamos chegando nesse planeta de regeneração. E estamos tendo neste momento, meus amigos, a possibilidade de utilizar esse corpo físico que Deus nos dá, ou nos deu, através desse trabalho incessante dos nossos amigos siderais. É por isso que precisamos, a todo momento, agradecer a oportunidade que aqui recebemos. Agradecer a esse corpo físico de uma complexidade absurda, que muitas vezes não valorizamos. Muitas vezes nós desprezamos o nosso corpo físico ou até o eliminamos num processo de autoextermínio, como o suicídio, por exemplo, angariando problemas severos para as nossas encarnações futuras.
É certo que o corpo físico que usamos hoje e que estamos hoje iniciou-se lá no berço com tempo transitório determinado a terminar no túmulo. Sabemos que encarnamos e que vamos desencarnar. Disso não temos a menor dúvida. E que neste período que aqui estamos, devemos utilizar esse corpo físico da melhor forma possível para o nosso processo de evolução moral e intelectual. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele nos fala que o corpo que recebemos é aquele que melhor se adapta à nossa necessidade. Muitas vezes nos encontramos em prova, recebemos um corpo físico com algumas deficiências ou com algumas doenças já pré-existentes, porque elas já estão pré-determinadas no plano espiritual, né? Porque nós, de uma certa maneira, numa determinada encarnação, não valorizamos adequadamente esse corpo que aqui recebemos e o aproveitamos da forma que deveria, angariando então débitos que precisam ser resgatados. No capítulo chamado Reencarnação do livro Missionários da Luz, André Luiz ele vai até o departamento de reencarnação da colônia Nosso Lar, onde ele encontra o nosso irmão Jovino, que explica para ele: André, o corpo físico que recebemos, via de regra, e eu digo via de regra, é porque aqueles espíritos que já conseguiram alguma evolução no aspecto moral têm a possibilidade de trabalhar no sentido de planejar o seu projeto reencarnatório, determinando no corpo físico algumas situações que possam lhe ajudar. Nós temos um caso lá em que a senhora se apresenta e pede um problema na perna, porque ela diz aquele problema que ela vai enfrentar na vida física aqui enquanto encarnado é que vai ser justamente um limitador para que ela não acabe caindo mais uma vez nessa encarnação. Então nós precisamos compreender que muitas vezes limitações que possuímos e que temos no aspecto físico são processos que muitas vezes pedimos, né, para que possamos então não cair. Nós lembramos aqui do nosso companheiro Chico Xavier, que apesar de toda a obra que possuía, tinha várias e várias limitações físicas, né? Limitações essas que, segundo ele, eram um cabresto para que ele se lembrasse, né, de que não deveria fugir do seu compromisso já assumido. Queridos amigos, devemos a todo momento agradecer. A tudo dai graças, já dizia Jesus. Agradecer o corpo que temos, a situação em que estamos passando, porque muitas vezes essa situação, dentro das leis divinas, dentro dos processos reencarnatórios, dentro da lei de causa e efeito, é aquilo que estamos recebendo, né? Para que possamos depurar cada vez mais o nosso espírito, né? E assim conhecemos que cada vez que desencarnamos e deixamos esse corpo físico de lado, porque do pó iniciamos e do pó retornaremos, nós então temos a possibilidade de nos encontrar mais uma vez com a nossa consciência, com aquilo que fizemos. E cada vez que conseguimos evoluir nesse processo, em especial no aspecto moral, vamos deixando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual mais rarefeito, não é? Ou seja, vamos eliminando, vamos perdendo carga. André Luiz, ele fala que quando o espírito desencarna, muitas vezes, ele possui uma densidade mental muito grande, porque o espírito está atrelado a bens materiais ou a sentimentos, né, que ele não deve levar para o plano superior, para o momento extrafísico, e ele fica aí, aprisionado ao corpo físico, né? Porque ele ainda não se desprendeu desses sentimentos. Queridos amigos, precisamos compreender dentro desses ensinamentos que a doutrina espírita nos dá,
logicamente que respeitando todas as outras opiniões, que estamos aqui num processo de evolução. Que não somos, nenhum de nós, um melhor que o outro. Ao contrário, estamos aqui para que um ao lado dos outros possamos evoluir, né? Porque é isso o sentido de estarmos vivendo em coletividade, em família, para que possamos se utilizar dos outros, né? Aqueles que estão mais atrasados ou mais adiantados, para que nos auxiliem ou possamos auxiliar nesse processo de evolução. Agradecemos a Deus, agradecemos ao corpo que recebemos, agradecemos as provas que estamos aqui pagando, como se estivéssemos indo ao banco, pagando o boleto e quitando uma dívida com satisfação, né? Porque estamos aqui, queridos irmãos, justamente nesse processo de evolução. Se assim não o fosse, poderíamos levar para o plano espiritual os bens que aqui amealhamos, né? Então façamos essa reflexão. Somos parte integrante desse universo. Somos parte dessa centelha divina que Deus colocou na Terra para que possamos evoluir, né? E muitas vezes nós nos enaltecemos, achamos que somos melhores que os outros, achamos que somos superiores porque temos dinheiro, porque temos poder, porque temos responsabilidades a mais. Mas não compreendemos que cada um está no seu momento de evolução. A doutrina dos Espíritos, ela nos traz vários ensinamentos, né? Vários ensinamentos, em especial nesse aspecto, né? De compreender que estamos aqui, enquanto encarnados, de uma forma transitória, né? Utilizando-se desse corpo físico, que é o melhor instrumento que foi nos adequado neste momento, para que possamos evoluir. E a partir do momento que assim compreendemos, ou seja, passamos a compreender essa realidade, tudo se torna mais fácil nesse processo de entendimento, né? Tudo se torna mais simples, mais claro, mais óbvio, né? No entendimento. Mas é difícil, meus amigos. É difícil porque, via de regra, nós nos esquecemos disso. Nós nos revoltamos contra Deus, nós nos revoltamos contra as coisas, nós nos revoltamos contra os outros, né? Sem analisar que Deus, os outros ou nós mesmos, fazemos parte desse conjunto. Que somos espíritos encarnados em processo de evolução, né? Que temos tempo limitado de vida. Aliás, nesse capítulo chamado Reencarnação, do livro Missionários da Luz, que é um capítulo muito interessante, em que André Luiz é chamado a esse departamento de reencarnação no mundo espiritual, o irmão Jovino explica para ele, né, que o espírito tem um determinado tempo de vida útil, ou seja, que ele recebe a quantidade suficiente de fluido vital para que ele possa trabalhar aqui na Terra, né? E que quando esse tempo se exaure, ele é chamado ao mundo espiritual. Esse fluido vital é que está justamente no duplo etérico, né? Muitas vezes é até reforçado quando da necessidade do espírito ficar mais tempo. Lembrando que o duplo etérico, esse instrumento que intermedia o corpo espiritual e o corpo físico, também se encerra quando da morte do corpo físico, né? Então, meus amigos, nós estamos diante de uma engrenagem. Nós estamos diante de um santuário, né, que é o corpo físico que possuímos. Nós estamos diante de um instrumento da inteligência divina e superior. Quando nós olhamos para fora, quando nós vemos a natureza, quando nós vemos as árvores, como nós vemos os rios, os animais e o próprio corpo físico, nós então temos a dimensão do que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, temos que ter a humildade de compreender que somos apenas uma partícula, uma centelha desse universo, sem querer nos engrandecer por conta da posição social ou financeira, sem querer reconhecer as nossas deficiências,
porque é através desse reconhecimento, é através do arrependimento, é que nós podemos progredir, né? Sem esse orgulho, sem esse egoísmo, sem essa vaidade. Meus amigos, a vida é muito simples para que nós possamos compreender. Estamos aqui num processo de evolução. Quando esse tempo se der e determinar, seremos chamados. Deixaremos esse corpo físico que hoje nos acolhe e retornaremos ao mundo espiritual. E lá prestaremos conta dos nossos atos. Não haverá um julgamento, não haverá uma justiça impiedosa. Haverá sim a nossa consciência inquirindo o que fizemos. Não será perguntado que religião professamos, mas sim o que fizemos a favor do planeta e dos outros e de nós mesmos. Queridos irmãos, momentos difíceis que estamos passando servem justamente para isso, para fazermos essas reflexões. Estamos, graças ao bom Deus, terminando ou deixando para trás, queira Deus, essa pandemia, mas que foi um grande ensinamento que Deus colocou nas nossas vidas. Não foram só aqueles que desencarnaram, não foram só aqueles que sofreram ou ficaram sequelados pela Covid. Muitos e muitos outros irmãos perderam empregos, perderam valores importantes, né? Perderam muitos dos seus entes queridos, né? E assim é o processo evolutivo, né? A pandemia, ela só acelerou esse entendimento, ela só mostrou o quanto somos pequenos diante desse universo. Façamos essa reflexão, façamos esse raciocínio para compreendermos, né, o quanto somos pequenos diante dessa realidade em que estamos vivendo. Tenhamos humildade, sejamos pobres de espírito, como Jesus nos asseverou, né? Sejamos mansos e pacíficos para que possamos herdar a terra, assim como Ele também nos garantiu nas bem-aventuranças. Vejamos o próximo como um irmão que está ao nosso lado para nos ajudar e para que possamos ser auxiliados. Vejamos o nosso corpo físico como um instrumento transitório. Vejamos o nosso espírito com um princípio inteligente que vai evoluindo no decorrer dos séculos. Muitas vezes, quando vemos algumas crianças que estão reencarnando hoje, já muito mais adiantada daquelas que pudemos ver nos anos passados, né? Podemos perceber, né, esse processo tão maravilhoso que é a reencarnação. Tenho certeza que em breves tempos a ciência também compreenderá a reencarnação como lei divina, como um instrumento de reparação. Sejamos humildes, possamos compreender a nossa pequenez, compreender as nossas deficiências, compreender as nossas dificuldades como instrumentos de reparação e continuarmos trabalhando o tempo todo, até o último dia das nossas vidas. Aliás, eu só gostaria de participar disso. Eu questionando esses dias o meu anjo da guarda a respeito, teria a minha missão já terminado? Indaguei a ele e ele respondeu não. A sua missão só termina no último dia da sua vida aqui encarnado. Aproveitemos todos os momentos, meus amigos. Os momentos bons, os momentos ruins, porque tudo passa nessa vida. Os momentos ruins e os momentos bons. E passam muito rapidamente. Muito rapidamente. E é justamente para isso que estamos aqui, para fazer essa reflexão sobre tudo isso que estamos passando. Queridos amigos, obrigado pela atenção de todos, pela oportunidade e que possamos estar juntos mais uma vez numa próxima oportunidade, querido Deus. Que assim seja.